todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva 254. Vamos continuar com esta nova sequência de baralhos. Vocês já sabem, se quiserem saber os nomes dos baralhos, por favor, vão ao descritivo do vídeo que eu deixo lá toda a informação que vocês precisam de saber. E eu estou aqui a baralhar o nosso Secoli Tarot, para nós vermos o que é que vem para nós no dia de hoje. Vamos ver. Estou motivada. Quero saber o que é que vem aí. E até porque eu adorei trabalhar com estas cartas da última vez. E então estou com vontade de experimentar novamente. 6 de copas. Uau, esta carta há bocado passou por mim quando eu estava a baralhar, eu vi sem querer e chamou-me a atenção e olha, saiu. Rainha de copas. A carta do Sol. Que saudades que eu tinha disto. 7 espadas. Esta carta é incrível, olhem esta carta. Cavaleiro de copas. E o louco. Uau! Uau, 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 uau! Nove de copas. Vamos contar a história entre um homem e uma mulher. Já sabem que podem inverter o género, aplicar a relações homossexuais. Se eu por acaso falar de signos, porque eu acho que vou ter que falar aqui de um signo, isto é só uma informação extra. Se vocês ressoarem com a história, mas este signo não se aplicar a vocês, não faz mal, não é relevante, está bem? É só para algumas pessoas que vão precisar de ouvir este signo, por algum motivo. Tá? O signo que eu quero falar aqui é do signo de Peixes. Portanto, o homem ou a mulher desta história podem ter peixes como dominante no mapa astral, porque aparece-me aqui um peixe, chamou-me logo a atenção o peixe para eu falar do signo de Peixe e depois apareceu este peixe aqui e eu pensei, ok, tenho que falar. Está dito, não vou falar mais de signos. Até porque isso não é o mais giro nesta leitura. Então, uma mulher está sem relacionamento amoroso. Uma mulher, neste preciso momento em que você encontrar esta leitura, se você ressoar com a história da mulher, você está sem relacionamento amoroso e tem estado a ter um reencontro com alguém do passado dentro da sua mente. Portanto, esta mulher da história, no momento em que encontrar esta leitura, está sem relacionamento amoroso e tem estado a pensar num determinado indivíduo do passado com quem tem uma forte conexão de alma. 6 de copas.
e o indivíduo é esta criatura aqui, momentaneamente. Ela tem estado a pensar num certo indivíduo do passado. E este indivíduo tem uma particularidade. Porque aqui, não sei se vocês conseguem ver, esta criatura aqui está a agarrar um espelho, daqueles espelhos que têm um cabo, sabe? Tem o cabo e depois tem o espelho. Ele está a agarrar o espelho na direção dela. Esta mulher está aqui numa torre, mostrando que ela está sem relacionamento há bastante tempo, está isolada. Esta mulher está sem relacionamento, não é há bastante tempo. Eu se calhar disse há bastante tempo porque alguns de vocês que vão ressoar com a mulher, é mesmo isto, estão sem relacionamento há bastante tempo. Mas não era isto que eu queria dizer. O que eu queria dizer é, no momento em que encontrar esta leitura, esta mulher está sem relacionamento amoroso, representado pelo facto dela estar numa torre, e ela tem estado a pensar num indivíduo do passado dela que tem a capacidade de espelhar na direção dela as coisas dela. Ele tem esta capacidade, ele espelha na direção dela o melhor dela e o pior. E ela tem estado a lidar com coisas que ele espelhou no passado ainda. Ela tem-se estado a lembrar de coisas que eles viveram no passado, em que ele espelhou na direção dela as partes piores. Porque se vocês virem, está aqui várias maçãs que estão a cair. A maçã, no jardim do Éden, é um bocado o símbolo do pecado, não é? Então, no fundo, ele está a espelhar os pecados dela. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que ele está a espelhar para ela coisas que ela trazia que estavam mal resolvidas. E ela tem estado a lembrar-se, tem estado a fazer uma revisão de tudo o que ela viveu com esse homem no passado, e ela está-se a lembrar que cada cena, podemos dizer assim, cada cena, como se fosse um filme, cada cena que ela viveu com esse homem, trazia para ela o reflexo de algo nela que não estava resolvido. Foi isto que ela chegou à conclusão. E ela tem estado a usar essas lembranças para fazer cura. Isto é muito profundo e muito específico. Ok? Portanto, ela tem estado a pensar no indivíduo do passado com quem ela tem forte conexão de alma e tem estado a fazer uma revisão dos momentos que ela teve com essa pessoa, ou as conversas, o que quer que seja. E ao fazer essa revisão desses momentos e dessas conversas, ela tem estado a notar o quanto isso refletia as coisas que ela precisava curar. Então ela agora está a começar a reparar o que é que cada cena que ela viveu com ele trouxe para ela curar e está a curar agora, ok? Este indivíduo, não é por acaso que ela tem estado a pensar nele, ela tem estado a pensar nele porque ele tem estado a pensar nela e porque ele está de regresso à vida dela. Só que entretanto este indivíduo transformou-se completamente. Vocês veem que está aqui a criatura com umas asas de borboleta. Portanto, este indivíduo do passado já não é o mesmo, vai regressar numa outra versão à vida dela. Aqui aparece como um peixe. Ok? Portanto, a pessoa do passado vai regressar à vida dela para relacionamento amoroso, porque este peixe está-lhe a dar um beijinho na boca. Um beijinho na boca. Portanto, ele vai regressar para relacionamento amoroso, agora, mas numa versão de peixe. Portanto, ele era uma criatura um pouco diferente. E esta criatura transformou-se, asas de borboleta, num peixe. Vocês perceberam, não é? Vocês sabem que o espírito dá-me mensagens de uma forma um bocadinho diferente. Portanto, basicamente, isto tudo mostra-me que ele vai regressar à vida dela, mas numa dinâmica nova, num formato diferente. Ele mudou, ela também mudou, ela tem tentado a fazer muita cura, com a ajuda das lembranças da história deles, é engraçado, a história deles ativa nela o que é que ela precisa de curar. Ela, quando está na dúvida qual é o padrão que ela precisa de curar, ela vai buscar uma das lembranças de coisas que falou com ele ou que viveu com ele e percebe logo o que é que ela tem e que precisa de ser mexido naquele dia. É engraçado. É assim, ele vai regressar-se de uma forma um pouco inesperada, porque ela está a dormir. Não queria dizer que ela está a dormir. Eu hoje estou a trocar as palavras todas. Ela não está a dormir, ela está de olhos fechados, o que significa que ele vai surpreendê-la. Ela não sabe que ele está de regresso e ele vai aparecer de uma forma um pouco surpreendente.
talvez ele já não fale há bastante tempo, ok? E ela está com a mão no coração, olhos fechados. Isto mostra-me que desta vez esta mulher vai confiar no coração dela. Se calhar no passado o espelho que ele fazia na direção dela era tão forte que ela não conseguia confiar só no coração. Ela deixava-se envolver pelo drama de tudo aquilo que ele projetava para cima dela e que era do passado dela, e que ela precisava de resolver. Ela ficava presa nessa projeção negativa dela mesma, e então ela às vezes não se conseguia entregar a esta relação de coração. Mas ela agora está pronta, ela está com a mão no coração, ela agora está pronta para entregar-se à relação com ele de coração e com os olhos fechados, ou seja, confiar. Ele também vem num formato diferente, logo ele também vai transmitir uma confiança diferente. Portanto, qualquer um deles, homem ou mulher, pode ter o tal signo de peixes como dominante no mapa. Ou os dois podem ter, ou nenhum, ok? A carta do Sol é um sim absoluto, mostrando que esta conexão vai ser uma bênção na vida dela. Ela tem um passado de relação tóxica, pode ser com ele, mas eu acho que foi com muitas pessoas. Ela trazia um padrão de relações tóxicas que ela tinha com montes de pessoas. Olha aqui, ela parece um favo de mel, e as colmeias estão ali a alimentar-se dela. As colmeias, as abelhas, oh meu Deus! Eu digo, isto hoje não está fácil. Eu estou a trocar as palavras todas. Eu acho que isto não é por acaso, deixem-me pensar. Porquê é que eu estou a trocar as palavras todas? Eu acho que este homem não sabe como falar com ela. Não sabe ainda bem o que é que há de dizer. Por isso é que eu estou a trocar-me toda. Eu acho que é isto. A partir de agora já não vou trocar nada, vocês vão ver. Porque eu já disse o que era para dizer com isto. Vamos repetir. Ela tem um favo de mel. E as abelhas, não é as colmeias, é as abelhas. As abelhas vão lá comer. Estão a comer bocados dela. Portanto, isto indica-me que ela tem um passado, tem um histórico de relacionamentos tóxicos em que ela dava demais aos outros e os outros só tiravam dela, ok? Várias pessoas faziam isto com ela. Ela curou este passado, ela curou estes padrões. Talvez este homem também tenha espelhado na direção dela este padrão para ajudar a ver, para ajudar a curar. Ok? Mas esta nova relação não vai ser nesta dinâmica. É por isso que esta carta é o Sol. Vai ser uma dinâmica renovada, iluminada, diferente daquilo que ela viveu antes. Mesmo que ela tenha vivido este tipo de padrão com este homem, vai ser uma coisa diferente agora. Ok? 7 de espadas. Este homem nunca parou de observar e aqui é óbvio, não é? Ele está ali a espreitá-la, ela não faz ideia. Ele sempre teve uns comportamentos um bocado assim escondidos. Talvez ele tenha sido tóxico para ela também no passado. Mas isto aqui está aqui a dizer-me que ele ainda está a fazer isto até hoje. Ele sempre andou a observar o que é que ela andava a fazer. Sempre. Inclusivamente no momento em que vocês encontrarem esta leitura, este homem está a observá-la. Está a observar a caminhada dela, está a observar o progresso dela, o caminho que ela está a trilhar. Ele tem estado a observar, ele tem estado a ver a evolução dela. Eu acho que esta mulher tem é uma mulher que tem uma certa leveza nela. Ela é brincalhona, ela diz piadas. Isto é tudo representado por este balão aqui. Porque o balão está muito associado à alegria, à festa. Eu acho que esta mulher é assim, é divertida, é engraçada. E isso é muito atrativo para ele. É engraçado porque aqui nós temos a Rainha de Copas e eu falei que esta mulher dava demais. A Rainha de Copas é aquela que dá demais muitas vezes porque ela tem aquela ligação ao amor incondicional e isso faz com que ela muitas vezes tenha problemas em colocar barreiras aos outros.
Portanto, eu acredito que a mulher desta história tenha aprendido bastante sobre como colocar barreiras saudáveis às outras pessoas. Eu vejo que esta relação no passado pode não ter andado para a frente, pode ter sido uma relação que nunca ficou muito bem definida. Sabem, aquelas relações que a gente não sabe bem o que é, se é amizade, se é amor, se vai para a frente, se não vai e depois não vão para lado nenhum. No passado isto não chegou a arrancar, esta relação. Temos aqui o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus em si é uma energia instável. Portanto, eu acredito que este homem às vezes estivesse, outras vezes não estivesse, às vezes mostrava interesse, outras vezes não, e esta mulher ficou um bocado confusa. E vocês veem, ela está montada num cavalo daqueles que anda assim. Portanto, não anda. Ele não anda, efetivamente. Porque o que ele faz é baloiçar. Logo, ele não vai andar. Ele simplesmente vai estar no mesmo sítio, para a frente e para trás. Era esta a dinâmica entre eles. Não sabe bem se ele quer, não sabe bem se ele não quer. Não lhe diz sim, mas também não lhe diz não. É isto mesmo. Portanto, esta relação no passado nunca andou para a frente. É uma relação que não andou para a frente, mas o problema é que também não andou para trás, percebem? Ou seja, não foi encerrada. O problema destas relações que não andam para a frente nem andam para trás é que muitas vezes também não são encerradas. E o facto dela não ser encerrada e que não foi encerrada, está aqui uma prova. Ele não deixou de observar, não deixou de acompanhá-la, portanto não houve um encerramento desta conexão. E ela neste momento também está a pensar nele, portanto estão os dois na mesma coisa. Cada um a pensar, estão os dois a pensar um no outro ao mesmo tempo. Só que ela está a pensar nele e está a resolver as coisas internamente. Ele está a pensar nela, mas anda a ver o que é que ela faz. Coisas diferentes. Então, ao passo que no passado esta relação não andou para a frente, agora vai haver uma nova dinâmica e finalmente as coisas vão andar. O louco. Finalmente, estas duas pessoas vão arriscar definir esta relação. Tá, e este louco é muito interessante porque ele tem aqui esta coisa que parece um tambor e tem aquela coisinha para bater. Portanto, é como se os dois vão arriscar nesta relação, desta vez. Da outra vez, nenhum sabia o que é que queria, nem o outro, andavam aqui nesta confusão toda. Mas este louco tem aquela coisa para bater, para fazer barulho. Tum, 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 tum. Então eu acho que isto está mesmo a chegar à hora. É como se tivesse os tambores a avisar da chegada desta nova dinâmica, desta mudança toda. Tá? Enquanto isto, esta mulher tem cuidado dela própria. Tem estado a cuidar dela própria. Está aqui a tomar um banhinho de espuma com uma bolacha. Está incrível. Está incrível. Ela tem estado a cuidar dela própria e ela está pronta para receber aquilo que o coração dela deseja. 9 de copas. Que é a realização dos nossos desejos do coração. Ela está prontíssima. Esta mulher está pronta. Por isso é que eu ouço os tambores. Tum, 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 tum. Está na hora. Por isso, ele tem estado a vê-la. Não sabe bem o que é que há de dizer. Por isso é que eu andei aqui meio a trocar as palavras ao início. Mas, como vocês viram, eu parei de trocar as palavras. Já sabia. Assim que eu dou uma mensagem, acaba-se o problema. Portanto, ele não sabe bem o que é que lhe há de dizer. Mas ele sente que está a chegar a hora. E ela não para de pensar nele. E ele não para de observá-la e acompanhar o progresso dela. Vamos usar o meu tarozinho grandão. Tarozinho grandão. Mais vale dizer tarozão. O meu tarozão das árvores. Vocês haviam de ver a minha figura a baralhar isto antes da leitura. Vocês haviam de ver. Foi mesmo incrível. Sem comentários. Basicamente, as histórias todas, eu mudo os baralhos, mas isto está sempre quase a falar de alguém do passado que regressa nos últimos tempos. Pois é, estas duas pessoas estão em silêncio neste momento. Em silêncio, bem me parecia. Há aqui uma sensação de abandono que uma delas tem em relação à outra. Ou a mulher tem em relação ao homem, ou o homem tem em relação à mulher, ou então os dois têm esta sensação de abandono em relação um ao outro. Porque como eles se espelham coisas, não me admirava que fossem os dois, que sentissem o mesmo.
Este baralho tem 2 cartas extra. Portanto, se sair uma carta que não é de tarô, não se admirem. Três de copas. 3 de copas fala no reencontro, na reunião entre 2 pessoas. Na reunião entre 2 pessoas que têm uma conexão de alma. Portanto, o 2 de copas, não é? A reunião entre 2 pessoas que têm uma conexão de alma e que formam um terceiro copo, que é a relação deles. Portanto, estas 2 pessoas querem reunir para estabelecer um laço sério. E para celebrar esta reunião, esta alquimia. Para celebrarem isto uma com a outra. Para fazerem crescer uma relação séria. As, não é as. Olha, já ia dizer as, mas isto é o pajem. Pajem de espadas. Uau! Não posso acreditar. Este 7 de espadas mostra o indivíduo a olhar para ela e a segui-la e a saber para onde é que ela está a ir. É tipo um stalker, que é normalmente a energia do pajem de espadas. Ok? A energia do pajem de espadas é de alguém que anda a observar alguém. E agora o que é que saiu? Pajem de espadas. Basicamente isto confirma mais uma vez que ele anda a observá-la. E não é pouco, ele anda a observá-la e é muito mesmo. Mas de alguma forma o estar a observá-la está a fazê-lo chegar às conclusões que ele precisa. Ele está a chegar à verdade sobre a situação, que é o que ele precisa, estando a observá-la. Portanto, não tem mal. Se ele precisa de chegar a alguma conclusão, ótimo. Pajem de paus, lá está. Ele está a observá-la para tirar conclusões, para poder entrar em contacto com ela e não ficar sem saber o que dizer. Percebem? Ele vai saber perfeitamente o que dizer. Mais uma carta que fala de transformação. Olhem aqui as borboletas. Portanto, esta relação vai ser renovada, restaurada. Outra dinâmica. Crystal Angels. Tirar 3 cartas. Se alguém aí anda a trabalhar com cristais, talvez a informação sobre os cristais que vão sair nestas cartas seja relevante. Se não, ignora essa parte, ok? Lápis lazuli. Portanto, life-changing epiphany or experience. Portanto, isto vai ser... Que engraçado, vocês veem aqui a espada do rei Arthur. E nós no pajem de espadas tínhamos aqui a espada que eu disse. Ele anda a observá-la para tentar chegar à verdade, ou às de espadas. Por isso é que eu disse às de espadas quando tirei esta carta. E aqui temos uma espada também espetada aqui. E esta carta fala sobre chegar a uma epifania. Que pode mudar a nossa vida. Esta carta também fala sobre uma experiência que pode mudar a nossa vida. Portanto, o que eu vejo aqui é que este homem vai ter uma revelação. Ao observar esta mulher, este homem vai ter uma revelação que vai mudar a vida dele. Porquê? Porque essa revelação vai fazer com que ele vá falar com ela. E como eles vão mudar a vida um do outro, depois de entrarem em comunicação um com o outro, de certa forma, essa revelação, essa epifania, vai fazê-lo agir e isso sim vai mudar a vida dos dois. Portanto, é um tempo para uma grande e abençoada transformação e Deus, ou o universo, está a suportá-lo a cada passo que você dá. Lápis lazuli. Eu acho que o lápis lazuli também está ligado à comunicação. Interessante. A pedra, eu acho que tem a ver com comunicação. Eu acho que o lápis lazuli, se não me engano, é do chakra da garganta. Não tenho a certeza. Está associado ao chakra da garganta. Se não for a garganta, é o terceiro olho, mas eu tenho quase a certeza que é a garganta. Âmbar, já saiu na última leitura. Entrega a Deus. Portanto, tanto este homem como esta mulher têm que entregar a Deus as expectativas, ok? Deixar que as coisas fluam naturalmente, sem se apegarem a formas de pensar estanques sobre as coisas. Deixar que o universo os guie, deixar que o universo os ajude. Senão eles vão colocar muito ego aqui. Turmalina melancia. Watermelon turmalina.
redução do stress. Pois é, a junção destas duas pessoas, é engraçado, vocês veem aqui um homem e uma mulher. A junção destas duas pessoas vai reduzir o stress na vida individual deles. Os dois estão muito estressados. E os dois vão ser uma espécie de um anti-stress. Um anti-stress na vida um do outro. Isto é tudo tão lindo que eu não tenho palavras. Por acaso tenho palavras. Vocês estão a sentir que eu tenho palavras, não é? Vamos tirar 4. Tantas? 4. Bora lá, vamos tirar 4. Os meus guias dizem 4 é 4. Vamos isto. Diz assim, é para mergulhar a fundo, totalmente, mergulho totalmente, é o que esta carta diz. E depois diz assim, não tenha medo de mergulhar totalmente num projeto, num interesse ou num objetivo. Eles estão a falar desta relação, está bem? Portanto, o conselho aqui é que os dois têm que mergulhar a fundo. Eu já tinha dito que ela ia entregar o coração, ela está assim de olhos fechados, com a mão no coração, ela vai dar tudo por tudo. Ele também é um peixe e está a entrar pela janela, portanto é um bocado arriscado. Ele também está a dar tudo por tudo. Portanto, eu acho que este conselho, os dois vão seguir isto. Tem que os dois, se é para arriscar, é para arriscar. Esta leitura acaba no louco, portanto, toca arriscar. Olha, sabem uma coisa muito gira que me chama aqui a atenção? No passado, olha aqui, o vestido dela era azul e ele era vermelho. Entretanto, ele tem umas asas de borboleta a combinar com o vestido dela. Portanto, ele transformou-se para tentar combinar com ela, ou seja, para entrar em sintonia com ela. Portanto, no passado, eles eram bastante diferentes, eram um bocado incompatíveis e houve uma transformação da parte dele para ele entrar em sintonia com ela. Olhem aqui. Ela e o peixe são da mesma cor. Agora estão finalmente compatíveis. Ele e ela também estão vestidos da mesma cor. Também estão compatíveis. Portanto, ele agora e ela estão compatíveis e no passado não estavam. Diz aqui que nós temos que como é que se diz? Ter a certeza que estamos a usar o nosso tempo bem. Eu acho que isto serve também um bocado para ele. Porque ele passa muito tempo a observá-la e se calhar devia utilizar o tempo, mas era para falar com ela. Há um tempo para tudo. Há um tempo para nós decidirmos coisas. Há um tempo para nós agirmos. E eu acho que está na hora dele utilizar o tempo dele para ir atrás do que ele quer. Em vez de estar só a pensar e a pensar e a pensar. Já chegámos à conclusão que está na hora. Estão a tocar os tambores. Portanto, eles que estejam mais receptivos a aprender, a descobrir, porque eles vão precisar de se descobrir um ao outro. Isto é a mesma pessoa, mas é novo. Portanto, eles que ficam com aquele espírito do aprendiz, sabem? Deixa-me ver como é que ela é, deixa-me ver como é que ele é. Vocês estão seguros e envolvidos pelo amor. Abram o coração e saibam que vocês estão protegidos. Ouçam aquilo que vocês sabem ser verdadeiro e permitam-se ver e perceber o que é que está à vossa volta. Ou seja, é necessário valorizar as conexões que são importantes. E se este homem não para de olhar para ela, se ela não para de pensar nele, isto são sinais de que esta pessoa é mais importante na vida deles do que eles se calhar deram valor em algum momento. Está na hora de fazer alguma coisa diferente. Power of Surrender. Sempre importante. Isto há duas. O que é importante deixar ir aqui a respeito desta história? Deixar ir as adições, os vícios. Pois, ela pode estar um pouco viciada em pensar nele, talvez, e ele, se calhar, está viciado em observá-la à distância e mantê-la à distância. Nós criamos comportamentos viciosos, vocês sabem o que é que eu estou a dizer, não é? E assim usamos umas máscaras.
Portanto, estas duas pessoas precisam deixar ir estas máscaras, este fingimento de não estarem interessadas uma na outra, porque isto não faz sentido nenhum. É engraçado porque esta carta diz render-se ao silêncio. Mas o que eu vejo aqui para dizer-vos é o contrário, é render o silêncio, deixar ir o silêncio. É o que está aqui para mim e é o que vai ser. Deixar ir o silêncio é o que é preciso aqui, porque estas duas pessoas já estiveram em modo silencioso muito tempo. Está na hora de quebrar o silêncio. Vamos tirar duas deste pequenino Sanssouci 2. Oh, ela voou. É como se estas duas pessoas se juntassem, vão ter um impacto positivo no planeta de alguma forma. Tá? Quando duas pessoas que têm uma vibração compatível se juntam, quando duas luzes se juntam, a luz é muito maior e afeta todas as pessoas à volta, logo tem impacto no planeta também. Portanto, eu sinto que estas duas pessoas estão a desvalorizar a força que a conexão deles um com o outro tem. Porque isto não afeta apenas a vida individual deles. Isto afeta as duas famílias dos dois. Isto afeta as pessoas à volta, os amigos. Isto afeta o planeta de forma positiva. Pensem bem. Se eles estão afastados e sentem stress, stress polui o planeta. Pensamentos negativos poluem o planeta. Medo polui o planeta. Culpa polui o planeta. Dúvida polui o planeta. O que alimenta a boa energia do planeta é amor, compaixão, honestidade, integridade, etc, etc, etc. Perdão, ok? Aceitação. Portanto, se eles quando estão separados, há uma parte da vida deles que é estressada, eles estão a poluir o planeta. Se eles quando estão juntos, eles estão em paz, tranquilidade, amor, prosperidade, etc. Eles estão a alimentar o planeta com uma boa energia. Percebem isto? Simples assim. Vamos tirar mais uma. Oh, que querida! Esta carta é querida. É o elefante cor-de-rosa. Fiquei tão entusiasmada que deixei cair. Diz aqui, isto é óbvio. É logo a primeira coisa que é o que nos interessa aqui. Isto é um aviso para não estarmos constantemente focados em resultados não desejados. Ou seja, no medo. Quando nós estamos sempre a pensar que uma determinada coisa pode dar errado, estamos a esquecer-nos de lembrar que também pode dar certo. Portanto, há um foco excessivo que estas duas pessoas têm no negativo. Lá está, a poluição mental do planeta. Olhem só a fofura que isto é. Pronto, e é isto. E aqui o conselho que é dado é, não estejam a pensar nisso, pensem que as coisas vão dar certo, em vez de pensar que as coisas vão dar errado. Tá? Porque isso às vezes faz com que nós fiquemos parados no mesmo sítio. E fiquemos só ali a nutrir aquilo que é negativo em nós e na situação. Tá? Muito obrigada por terem visto. Vou dar continuidade a isto na extensão. Vocês vão ter aqui um link por baixo no descritivo do vídeo para aceder à extensão. Podem entrar, podem carregar para ver o trailer e ver se realmente interessa ou se esse trailer traz mais alguma informação relevante para vocês. Tá? Muito obrigada a todos e até breve. Tchau, tchau.